O Senado Federal aprovou ontem o projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Proposta que prevê obrigações para os fornecedores e controle de acesso por parte de pais e responsáveis, e que promete combater a chamada adultização de crianças nas redes sociais. Projeto de lei de número 2628/2022 segue agora para a sanção presidencial. O número depois da barra é o ano em que o projeto foi lançado. Então, originalmente, essa proposta é do senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, em 2022. Mas o projeto sofreu modificações durante a votação na Câmara, que aconteceu na quarta-feira da semana passada, dia 20, porque o tema ganhou destaque nacional depois do influenciador Felca publicar no início desse mês de agosto um vídeo com denúncia de como a adultização acaba indo para o caminho da exploração sexual e de conteúdos na internet chegarem às mãos de pedófilos. Sobre o projeto de lei, os pontos em discussão, a remoção imediata de conteúdos, vamos conversar neste momento aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Júlio Ballerini, advogado especialista em direito de família e em direito digital. Doutor Júlio, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, bom dia, senhores ouvintes. É uma grata satisfação estarmos aí falando de um tema tão relevante. O senhor entende que a lei, com as suas modificações, com os debates na Câmara e no Senado, é uma lei que tende a ser útil, prática, ou é aquele projeto de lei em que os nossos políticos só querem aproveitar a discussão do momento e dizerem que eles também estão fazendo algo, doutor? Olha, a verdade está sempre no meio, né? Então tem um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo nisso aí. É uma coisa que a gente não pode falar que ela seria de ocasião, porque como você mesmo pontuou, desde 2022 já se buscava a discussão desse tema. É um tema que está presente na sociedade, já se vinha discutindo, além da adultização, os malefícios de uma exposição abusiva de menores nas redes sociais, a discussão que a gente chama hoje de sharing, né? De pôr até um controle nos pais em torno daquilo que eles possam estar divulgando. E é óbvio, né? Quando teve a viralização aí como fenômeno midiático do vídeo do Felca, aí o Congresso desempacotou, né? Tirou lá da mesa de discussão e acelerou. Mas é um projeto muito útil, muito ágil, né? E o que chama a atenção só é que pode haver alguns abusos, né? De ambas as partes, como sempre, né? Por quê? Porque além da vítima, né, dos seus familiares próximos, o Ministério Público, mas também associações poderão pedir, sem ordem judicial, a retirada imediata de conteúdos da rede, né? E já poderá redundar em caso de recusa, né, das companhias na aplicação aí de multas, na aplicação de sanções pesadas. E tem sempre a dificuldade, né? Como responsabilizar as big techs que não estão ancoradas aqui no Brasil e que estão até por compromissos arbitrais, uma em relação à outra. Olha, eu te autorizo a divulgar aqui, se você divulgar ali, elas estão dentro daquilo que a gente chama direito arbitral. Elas estão dentro da Soft Valley, né, o soft law lá da Califórnia. Então, a grande dificuldade será essa, fazer com que a Big Tech se ajuste às regras que estão sendo postas aqui no Brasil hoje. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes conversa neste momento com o Dr. Júlio Ballerini, advogado especialista em direito de família e direito digital. Doutor, e hoje quais que são os limites legais para a exposição dessas crianças pelos próprios pais nas redes sociais, pelos responsáveis? Olha, veja bem, a gente pode, tenho dito muito isso, a gente pode, dentro da razoabilidade, divulgar fotos dos nossos filhos, né? Afinal de contas, somos pais, né? O que a gente não pode é gerar situações abusivas, situações que possam, por exemplo, redundar num tipo de violência, por exemplo, um bullying que elas vão sofrer no colégio por essa superexposição.
Às 11 horas da manhã, marca o 5º sinal da Rádio Bandeirantes Campinas. Conosco também, aqui nos nossos estúdios, Walter Sena. Nós estamos conversando com o Dr. Júlio Ballerini, advogado especialista em Direito da Família e Direito Digital, sobre a aprovação do Senado dessa que ficou conhecida como a Lei Felca contra a adultização de crianças e adolescentes. Sena, bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, doutor. Bom, inicialmente eu gostaria de saber do senhor se, pela sua experiência, é dificultoso, existe dificuldade para as famílias, de uma maneira geral, entenderem essa questão da adultização de crianças, uma vez que a gente observa aí que tem alguns pais que não entendem efetivamente o perigo que isso possa acarretar. Olha, a Unicef diz que criança tem direito de ser criança. A adultização é tudo aquilo que é incompatível com a faixa etária da criança. Ou seja, uma criança de 12 anos, você começa a submetê-la a conteúdos que sejam de 14, 15, 16, 18 anos, você está adultizando seu filho e você está retirando dele esse direito de ser criança, de amadurecer normalmente. A adultização, é óbvio, a gente tem que ver isso tudo com razoabilidade, né? Não é porque o pai colocou lá um filme de 12 anos para um filho de 10 uma única vez ou duas, né, que ele possa vir a ser responsabilizado ou atingido por isso. Nem é o foco da lei. Tá? Nem é o foco da lei. O foco da lei é combater crianças que estejam sendo submetidas a maus tratos, vítimas de abuso, erotização precoce, né, cárcere privado, né, é esse tipo de conteúdo que passará a ter uma atenção maior e que poderá ser denunciado nas redes para levar a essa suspensão automática da divulgação. Sempre colocando que haverá a pessoa responsável pela publicação, ela receberá uma notificação, um aviso, onde ela poderá voluntariamente retirar o conteúdo, vai ter o contraditório dela, a opção dela, poderá retirar o conteúdo ou poderá discutir, exercer a defesa, falar, olha, você está descontextualizando o que eu estou postando, você está descontextualizando a imagem, né? Então, a gente vai aplicar isso, num primeiro momento, para situações mais graves, que saiam aí da razoabilidade, do comum, do adequado. Olha, uma festa de aniversário do meu filho, perfeito, vou colocar essa imagem aí. Agora, você ficar colocando foto do seu filho na piscina de maiô, infelizmente a gente sabe que na Deep Web há a possibilidade de adulteração dessas imagens, exploração disso aí em contexto sexualizado, né, e coisas até muito piores. Você chama a atenção para o seu filho quando você publica alguma coisa. Os pais têm que começar a pensar nesse tipo de coisa. Eu quero mesmo expor o meu filho a isso? Ou às vezes você quer pôr um vídeo engraçadinho do seu filho, mas é uma coisa que ele vai ser submetido depois lá na escola a uma situação de bullying. Então, a lei também, ela chama a gente nesse momento para esse tipo de reflexão, tá? E compensa mesmo eu fazer o meu filho de 12 anos passar a ter um amadurecimento precoce para se comportar como alguém de 16 anos, sendo que ele não tem maturidade para isso? Quais os problemas que eu vou estar causando para o meu filho? É mais ou menos nesse contexto que a lei vem para dar uma ferramenta, né, para que você tire uma exposição rapidamente do ar. Doutor Júlio, para a gente finalizar, Campinas ontem criou na Câmara Municipal, num requerimento do vereador Permínio Monteiro, do PSB, a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Adultização Infantil no âmbito digital. Então, a ideia é promover debates públicos entre diferentes setores da sociedade e propor leis em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente e a conscientização sobre os riscos da exposição precoce e de tudo isso que nós estamos falando aqui na entrevista. Qual o limite que um município tem num assunto que envolve Big Techs, que envolve o consumo do que é produzido e publicado na internet? Onde é que uma cidade como Campinas pode se mexer com leis ou com projetos para ir ao encontro de toda essa discussão nacional e internacional? Olha, a pergunta é muito oportuna, né? Porque você tem que ir no artigo 30 da Constituição para ver o que o município tem competência normativa para atuar.
Por exemplo, Campinas jamais poderia ter feito uma lei desse porte, porque essa lei ela regula também direito civil, que é competência privativa da União, está lá no artigo 22 da Constituição. Agora, uma frente parlamentar local, ela é muito útil no serviço de conscientização da população, promover mesmo esse debate, esse diálogo, chamar a sociedade para isso, porque também os pais, além de ser conscientizados, eles têm que ser ouvidos, eles têm que dar a opinião deles em como que isso pode ser melhorado, em como isso pode ser adequado. E, embora eu acredite não poder haver uma legislação municipal de Campinas sobre este foco, os vereadores, qualquer do povo, pode aí se engajar para reunir 1 milhão de assinaturas, tá? Uma frente parlamentar pode sair a campo para isso, para propor ao Congresso Nacional medidas legislativas de alteração da lei. Isso passa pela conscientização, passa pelo estudo. E, obviamente, que se uma empresa de tecnologia se instalar em Campinas, por exemplo, aí sim, dentro do campo fiscalizatório, se ela está funcionando de acordo com as regras próprias, se ela está, por exemplo, sendo usada para derivar em parceria com uma Deep Web, aí terá canal de denúncia, vai caçar alvará, né? Vai ter toda uma dimensão. Mas, realmente, para quem se hospeda fora de Campinas, né, sobretudo fora do país, né, acaba não havendo uma ingerência direta do município ou da Câmara Municipal nessa atividade. Mas eu parabenizo a Frente Parlamentar pela iniciativa de divulgar, fomentar o diálogo e talvez até evoluir. Vamos captar 1 milhão de assinaturas em Campinas, encampado pela Câmara, para um projeto de lei de iniciativa popular. Isso é muito válido, isso é possível. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Júlio Ballerini, especialista, advogado especialista em direito de família e direito digital, sobre a lei aprovada no Senado, que agora fica para a sanção do presidente Lula, da adultização de crianças e adolescentes pelas redes sociais. Doutor Júlio, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Sempre um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes e o espaço segue aberto para as próximas discussões. Um bom dia para o senhor. Bom dia, agradeço a oportunidade. Um ótimo dia para todos. Tudo de bom.